Muitos de nós gostamos de ler biografias, narrativas sobre a vida de homens e mulheres que nos motivam a seguir seus exemplos. Gostamos de saber a vida de governantes, de esportistas, de empresários, de professores, de médicos, de cientistas. E ao conhecer a vida dessas pessoas, as dificuldades que elas passaram, as realizações que elas fizeram, nós os colocamos como heróis. Heróis para que nós possamos segui-los. Nos colocamos como exemplos. A humanidade coloca como exemplo. E quanto à vida espiritual? Quais são os nossos heróis? Quais são os heróis da nossa vida espiritual? Os patriarcas, os discípulos, os apóstolos, os missionários, os pastores, os santos. Veja, irmãos, nossos irmãos católicos têm uma série de santos, pessoas santas. Eu não quero considerar aqui a santidade deles, mas o exemplo de vida que eles deram, o exemplo de abnegação. Muitos morreram por causa da fé. Então são considerados heróis. Podemos considerar os heróis e nos inspirar na vida deles. Mas eu quero lembrar também, especialmente, do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o maior herói do qual devemos nos inspirar. Devemos meditar na vida do Senhor Jesus Cristo, estudar a vida do Senhor Jesus Cristo, as suas atitudes, as suas ações, a maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele incluía as pessoas. E dessa forma, então, o Senhor Jesus Cristo deve nos servir como o maior herói, o maior modelo a ser seguido. Para o desenvolvimento da nossa vida espiritual, devemos imitar, devemos nos inspirar nesses personagens especiais, seguir os seus exemplos. Desde o nascimento, nós somos moldados pelo poder do exemplo. Aprendemos as coisas mais básicas da vida, como andar, falar e expressar emoções, imitando as pessoas ao nosso redor. Mesmo na vida adulta, ainda precisamos de modelos. Embora ninguém seja perfeito, podemos admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram os gigantes na fé. O título da lição desta semana é Gigantes na Fé. Nesta semana, nós vamos examinar mais perto os exemplos de dois gigantes da fé do livro de Josué, Calebe e o próprio Josué. O que fez com que eles se destacassem em sua geração e desempenhassem um papel fundamental na vida do povo de Deus durante os períodos mais importantes da história? Quais foram as atitudes de Calebe? Quais as de Josué? Por que é que nós devemos nos inspirar deles? Tiveram vida muito interessante, Calebe e Josué. Vida muito interessante para nos inspirar, para nos motivar. A vida de Calebe e Josué foi bastante agitada. Na juventude, foram escravos no Egito. No início da vida adulta, apreciaram os poderosos feitos de Deus durante o Êxodo. Na meia-idade, vagaram pelo deserto junto com a geração condenada, que chegou a ameaçá-los de morte por se oporem à sua incredulidade. Já na velhice, atravessaram o Jordão e tomaram posse da terra prometida. A vida deles abrangeu os eventos narrados em todo o Pentateuco, exceto o livro de Gênesis. Essas experiências e eventos moldaram o caráter desses homens excepcionais de Deus. Eles passaram por escravidão e liberdade, desilusão e esperança, atraso e realização. Veja, são esses dois personagens que nós vamos estudar nessa semana, especialmente nessa semana. As biografias de Josué e de Calebe. Mas veja a questão de imitar as pessoas para o crescimento da nossa vida espiritual. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo era imitador de Cristo, ele tinha Cristo como modelo. E ele podia dizer com segurança: vocês tenham a mim como modelo, porque eu tenho o Senhor Jesus como modelo. Portanto, ao imitarem o apóstolo Paulo, ao quererem agir de acordo com o apóstolo Paulo,
eles estavam agindo de acordo com a vontade do Senhor Jesus. O nosso verso para memorizar está em Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Faça como eles fizeram, faça como os seus líderes espirituais. Observem a vida que tiveram, observem o fim da vida que tiveram. E dessa maneira, a nossa experiência espiritual vai ser uma experiência de crescimento, de se moldar conforme o plano de Deus. Nós vamos estudar, então, nesta semana, esses dois personagens e vamos aprender com eles como nos comportar em diversas atitudes, em diversas situações. Quais as atitudes em diversas situações. O Senhor nos abençoe no estudo desta semana. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde, porque mais uma vez vamos abrir a Tua palavra no livro de Josué e estudar um pouco mais da vida de Caleb e de Josué, para que ao estudarmos possamos ser inspirados por eles, para agirmos de acordo com o que eles fizeram, de acordo com a Tua vontade. Caleb e Josué foram absolutamente fiéis ao Senhor durante toda a vida, e nós queremos também ser. Nos abençoa, portanto, nesse estudo, é o que eu peço a mim e a cada um dos irmãos que vão participar desse estudo da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Então vamos firmes na lição 8. Já passamos da metade do trimestre, estudando o livro de Josué. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um estudo feliz, um estudo profundo, na medida das nossas possibilidades, um estudo profundo, vendo a vida de Josué e Caleb e nos inspirando na vida destes dois homens de Deus, para que também sejamos homens e mulheres de Deus neste século, nesta cidade, agora em que estamos vivendo. Deus esteja com cada um de nós.